Bom, Júlio, seja bem-vindo. Você está ao vivo pelo programa Bom Dia com a Liz Braga, aqui na Rádio Paraguaçu FM, na cidade de Santo Estevão, Bahia, Brasil. E ele é coordenador nacional de planificação, monitoria, avaliação e relatórios da Cruz Vermelha em Moçambique, né, que foi atingido aí pelo ciclone Idai, né, que, enfim, causou muita destruição aí, sul e sudeste da África, primeiro atingindo a cidade de Beira, aí em Moçambique. Você está trabalhando diretamente na cidade de Beira também, não é, Júlio? Me conta qual é o seu papel aí na Cruz Vermelha. Muito bem, Liz. Muito bom dia para todo o Brasil e para todos que nos ouvem. E obrigado pela oportunidade. De facto, trabalhamos para a Cruz Vermelha de Moçambique e estivemos envolvidos nas ações de emergência, provocado primeiro pelas cheias e depois pelo ciclone Idai na região centro de Moçambique, incluindo a cidade da Beira. Pois eu estive na Beira durante os 25 dias da operação, e o nosso trabalho basicamente foi no resgate das famílias assoladas pelas cheias e pelo ciclone, com os nossos voluntários. Mas também antes da ocorrência do ciclone, nós fizemos, com as autoridades do governo, a passagem das mensagens sistema de aviso prévio, que era para ajudar as populações a saírem das zonas de risco para as altas das cheias. Mas depois da vinda do ciclone, então, nós tivemos que nos instalar na cidade da Beira, onde todo mundo lá foi, porque foi mais intenso ali. E tudo estava cortado, não havia comunicação, não havia transporte, não havia eletricidade, não havia quase nada. Então, foram os primeiros 5, 10 dias muito puxados e muito exigentes. Mas continuamos o nosso trabalho, graças a Deus, aos poucos a vida vem sendo reposto, mas há muito trabalho, há muita necessidade, e as necessidades foram colocadas em 4 áreas, desde o abrigo, a alimentação, saúde, saneamento, e coisas mais ou menos nesse sentido, para tentar devolver aquilo que é a dignidade das pessoas assoladas pelo ciclone e daí pelas cheias. Liz, estás aí? Eu falei muito já. Não, Júlio, eu queria saber assim, existiu um tempo e vocês tinham noção de que a destruição ia ser tão intensa assim? Eu digo porque assim, a cidade de Beira foi destruída, né? Praticamente destruída, pelo que a gente lê, enfim. Não houve como tirar essas pessoas antes desse ciclone chegar? Não houve assim uma previsão de que esse ciclone viria com essa violência toda? Houve previsão, sim, e houve um trabalho que foi feito juntamente com as autoridades, junto da população na cidade da Beira. Mas um dos primeiros pontos que nós temos que olhar é que esta é a primeira experiência na história de Moçambique que temos um ciclone de grande magnitude, da magnitude do Idai, e que afeta uma cidade. Beira é a segunda cidade de Moçambique. Os outros ciclones que nós já tivemos na história sempre foram para cidades, vamos lá, relativamente pequenas ou para zonas rurais. Então, esta é a nossa primeira experiência e dentro do tempo que nós tivemos para preparar as populações sobre a vinda do Idai, tivemos que lidar com essas vicissitudes todas. Primeiro, da incerteza das pessoas viventes na Beira, mas também que não é fácil retirar alguém dentro de uma cidade como a Beira e para ir para onde. Então, há isso. E o que a maioria das pessoas fez na cidade, se não teria havido um caos total, é procurar meios de
fortificar, de procurar meios de fortificar as suas residências, ou procurar aquelas residências que são um pouco mais resistentes. E aí a estratégia, posso dizer que resultou, porque pelo menos as pessoas que estiveram abrigadas nesses locais, que são poucos neste momento, pelo menos pouparam as suas vidas. Mas em termos de destruição, sim senhora, eu concordo com o que dizes, a cidade da Beira foi completamente, ou quase completamente, arrasada pelo ciclone. Vocês, como estão os números? Você que está por aí, até a última vez, parece que em torno de 1.000 pessoas haviam, né, já sido encontradas mortas, enfim, como é que tá essa questão das pessoas? Eu sei que mais de 2 milhões de pessoas foram atingidas, né, pela idade de alguma forma. Como é que são esses números hoje? Bom, é preciso fazer um reparo aqui. Nós estamos a falar de dupla afetação de dois fenômenos que ocorreram quase em espaços muito seguidos. Primeiro tivemos a onda de cheia, tivemos a onda de cheia, enchente, sim. E assolaram exatamente na província de Zambésia, que também está no centro, e depois veio rapidamente o Idai, que depois também provocou outras cheias. Então, foram águas primeiro, depois veio o grande vento, mas que depois trouxe de novo água com a chuva, não é? Então, essas pessoas... Isso não foi noticiado. Esses números... Sim, fale, por gentileza. Estes números que são oficiais, que são os dados do governo, apontam agora para um pouco mais de cerca de 600 pessoas mortas, perto de 2.000 pessoas feridas e perto de 2 milhões de pessoas que foram afetadas de diversas formas, não é? Isto para as 4 províncias, repara, não só para a cidade da Beira. Então, é a região centro de Moçambique que está a trazer estes números, conjugando os dois fenômenos, tanto as cheias e o ciclone Gai. Certo. Então, aí, na verdade, esses números que nos são passados como sendo só resultantes do ciclone Idai, então não são só resultantes do ciclone Idai. Você ouve aí 2 períodos de enchentes, né, de cheias, que também atingiram essa região aí, e vocês destacam isso do ciclone, porque o ciclone foi um dos eventos que aconteceram aí, então. Exato, e eu posso entender o lado do destaque do ciclone, porque foi o que mais desapareceu com muita brutalidade, passe o termo. Então, quase que as pessoas nos esquecemos do que houve num primeiro momento com as cheias. E como o ciclone incidiu sobremaneira na cidade da Beira, e aliado àquela minha colocação, que eu dizia que este é o primeiro momento da história do país que sofremos um ciclone dentro de uma cidade grande do país, a segunda do país. Então, o destaque foi para a cidade da Beira. Mas quando a gente olha para aquilo que é a realidade, de fato, nós temos que trazer e congregar esses números e aliam-se perfeitamente aos dois fenômenos, tanto as cheias, assim como para o ciclone. Então, é isto que temos que fazer um reparo. Mas que não deixa de ser uma coisa muito impressionante, do ponto de vista negativo. Isso é uma realidade, porque deixou milhares e milhões de famílias na Orlando. Como é que vocês estão lidando? A Cruz Vermelha diretamente, né, que a gente sabe que trabalha com esse apoio humanitário. Como é que vocês estão lidando com essas pessoas resgatadas agora? E onde é que essas pessoas estão?
Muito bem. É preciso olharmos que no país, em Moçambique, há um mecanismo de gestão de desastres ou de calamidades. Este mecanismo é liderado pelo governo e tem um organismo que foi criado para isso, que se chama Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Então, tudo o que é ação com a gestão das pessoas, com a gestão de tudo que é um processo de desastres, é coordenado e liderado pelo INGC. INGC é o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. O que nós outros fazemos como organizações humanitárias, ou como, mais precisamente, como a Cruz Vermelha, é apoiar aquilo que são as ações, não é, do governo, e em linha com aquilo que são as nossas atribuições como organismo nacional, mas que também tem preceitos internacionais, através da Federação Internacional, da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho, e apoiarmos, primeiramente, no que é a atividade humana, salvar vidas humanas em primeiro lugar, e depois prestar o apoio humanitário necessário. Para a sua pergunta, as pessoas foram de imediato resgatadas e foram acomodadas em centros de trânsito ou centros de acomodação provisória. Então, esses centros de acomodação provisória foram escolas, maioritariamente foram escolas e algumas igrejas. E quando o processo ia conhecendo alguma evolução do ponto de vista de melhoramento das condições climatéricas e outras de serviços básicos, foram constituídos as zonas de reassentamento, que é procurar um outro local, dependendo daquilo que as pessoas aceitam ou não, onde as pessoas são atribuídos os talhões ou terra para poderem fazer ou uma nova casa ou estarem lá de forma provisória até que se consigam organizar. Então, de forma direta, este processo de reassentamento e de resgate foi liderado pelo governo de Moçambique através do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. E nós, Cruz Vermelha de Moçambique, apoiamos com os serviços humanitários. Foram definidas as áreas de alimentação, foram definidas as áreas de abrigo, foram definidas a área de saúde, foi definida a área de água e saneamento como as grandes áreas principais onde nós devíamos trabalhar. E é nisto que nós estamos a trabalhar desde que iniciou isso. Essa questão de saúde, porque o pessoal comentou aqui a respeito de risco de cólera, de outras doenças, como é que isso está acontecendo, como é que isso está sendo administrado? Muito bem. Exatamente, estamos a falar de saúde. Aqui, o Ministério da Saúde de Moçambique tomou as rédeas do assunto. É verdade, tivemos um sério problema com a cólera, mesmo na cidade da Beira, mas também em alguns outros pontos da província de Sofala. Mas as equipas de saúde governamentais, apoiadas pelas equipas humanitárias, incluindo, por exemplo, o OMS, a Organização Mundial de Saúde, a própria Cruz Vermelha de Moçambique, com os seus voluntários que foram mobilizados ao longo do país e com mais força na cidade da Beira. Nós, na cidade da Beira, colocamos quase 200 voluntários a fazer a sensibilização comunitária para atender esses casos. E nos centros de tratamento de cólera, temos tendas hospitais do sistema da Cruz Vermelha. Temos um da Cruz Vermelha Portuguesa, que foi instalado na cidade da Beira e ele apoia as autoridades de saúde na cidade da Beira. Um outro hospital, tenda hospital, o Hospital de Campanha, que foi montado no distrito de Nhamatanda, através ou em coordenação com a Cruz Vermelha do Canadá e da Finlândia. Então, são estes
serviços que estão sendo postos à disposição da população e os casos de cólera têm sido mencionados como estando a reduzir neste momento. Certo. Olá? Oi. Quais são os próximos passos agora? Tá tudo, pelo que você disse, está tudo meio que encaminhado, assim, o pessoal tá... E vocês estão recebendo apoio de outros países também, né? Aqui o Brasil, eu sei que mandou uma equipe de bombeiros e militares para ir, mas não sei com relação a recursos, sinceramente. Mas, assim, como é que os países têm ajudado mais vocês? Assim, você falou aí dessa questão da saúde, que estão bem... Eu acredito que vários países estejam aí ajudando vocês nessa questão enfim, né, de encontrar as pessoas, porque ainda tem muita gente também desaparecida, né, Júlio? Infelizmente, sim, isso é uma realidade que quando acontece coisas desta natureza. O que existe neste momento, como eu mencionei, é que a situação vai conhecendo alguma melhoria do ponto de vista de transitabilidade, porque muitas vias, mesmo na cidade ou na província de Sofala, onde se encontra a cidade da Bé, foram cortadas. Eu acho que devem terem tido a informação de que só se entrava na beira via aérea ou via marítima. Sim. Mas neste momento já está a circular em pleno e estamos a ultrapassar, entre aspas, o período de emergência como tal. Estamos a entrar numa outra fase que é muito exigente ainda, que é a fase da reconstrução. Claro. Então, é preciso apoiar as famílias com os serviços básicos para que elas possam regressar à sua vida normal. Então, os apoios que estão sendo dados, incluindo os da Cruz Vermelha de Moçambique, com seus parceiros internacionais, assim como nacionais, é olhar para aquilo que são as necessidades para esse período de construção. E nós vamos lançar agora um acesso ou um levantamento dados, um levantamento para falar com as famílias e falar com as gentes para saber o que é que eles precisariam ou quais são as necessidades básicas que eles pretenderiam ver que o apoio da Cruz Vermelha fosse direcionar. E o apoio dos países, nós mobilizamos e continuamos ao dizer, aqueles que vêm via Cruz Vermelha, seguem aquilo que é a estratégia de resposta que nós colocamos, tanto em abrigo. Se nós, por exemplo, estamos a dar o abrigo provisório que se baseia, por exemplo, em lona para a construção de uma casa de emergência, agora nós, na fase de reconstrução, no material convencional, desde as chapas de zinco, desde o próprio cimento, que é para as pessoas reconstruir as suas casas definitivamente. Certo. E olhando para aquilo que são as exigências de construir uma casa resiliente a ciclones, porque este veio agora, mas, por exemplo, neste momento, estamos com uma ameaça de mais um ciclone, embora não seja de grande. Se o tempo já tinha melhorado, vai ser nível 1. Então, quer dizer que o nosso país, infelizmente, está situado numa zona em que está exposto a estas ocorrências. Então, temos que nos preparar melhor. Claro. Nossa, muito obrigada, Júlio, pela sua participação aqui no programa, por disponibilizar seu tempo, que eu sei que é preciosíssimo, principalmente nesse momento aí, né, desse momento de calamidade aí no seu país. A gente agradece imensamente. Infelizmente, o programa chegou ao fim e
Espero que a gente possa fazer mais uma entrevista em breve. De preferência lá pelo Instagram, a gente vai ter tempo agora para poder, para poder aprender. Obrigado, agradecemos nós pela oportunidade e pela paciência de nos ouvir. Não, e sabemos que o Brasil também está conosco, mesmo nós, por isso que estão aqui alguns cidadãos brasileiros. Sim. E estão a nos dar força deste lado. E muito obrigado por isso. E continuamos a contar com o vosso apoio nesta fase muito exigente, que é a fase de reconstrução. Claro. Bom, estamos à disposição, tá? E muitíssimo obrigada. Agradeça, por favor, também ao seu amigo aí que tentou nos ajudar aqui nesse processo. A gente fica por aqui, pessoal. Muito obrigada pela audiência de todos. Encerra-se aqui o programa Bom Dia com Liz Braga, na Rádio Paraguaçu FM. Falamos aí com o Júlio Mondlane. Falei certo agora? Tá certo. Tá. Agora acertou. Júlio Mondlane, que é coordenador nacional de planificação, monitoria, avaliação e relatórios da Cruz Vermelha de Moçambique, né? País aí que foi atingido, né, pelo ciclone Idai na